Olá pessoal, estou de volta revisando o que nós já havíamos visto, que são as classes funcionais, tá certo? Então trago aqui para vocês alguns exemplos para a gente esclarecer caso tenha ficado alguma dúvida na aula anterior, certo? Então vamos rever isso aqui rapidinho, tá? Para a gente prosseguir com o nosso conteúdo. Então, olha, eu trago aqui algumas classes funcionais e aqui, neste exemplo aqui, eu tenho o álcool. Então, a função álcool, né, ou a classe funcional álcool, que é um grupo de átomos, né, que caracteriza uma dada substância, nesse caso aqui, as propriedades que nós vamos ver para todas as substâncias que possuam esse grupo funcional, é conhecida como álcool, ok? Então aqui eu tenho esta substância aqui e analisando aqui a fórmula estrutural, nós vamos observar que na fórmula estrutural desta substância aqui existe um grupo funcional aqui, tá? Característico do álcool, que é a hidroxila, tá certo? Então olhem só aqui, eu destaquei para vocês, coloquei aqui na cor vermelha, justamente para que a gente possa memorizar melhor este grupo de átomo que caracteriza a função álcool, tá certo? Então todos os álcools aqui, eles terão este grupo funcional aqui, tá certo? OH é conhecida como hidroxila, ou seja, é chamada como hidroxila e também pode ser chamada como hidróxido, tá aqui. Coloquei a observação aqui para vocês. Então, olhem só. Esta substância aqui tem um grupo OH aqui, a classe funcional, a classe funcional álcool, está aqui, ó, OH, que é a hidroxila. E esta representação aqui da fórmula estrutural, eu trouxe para vocês aqui na fórmula simplificada, tá certo? Então, olha, carbono é este carbono aqui. Estes três átomos de carbono aqui são estes três átomos, estes três átomos de hidrogênio aqui em volta deste átomo de carbono são esses três átomos de hidrogênio aqui. Este átomo de carbono aqui é este átomo de carbono aqui. Estes dois átomos de hidrogênio aqui são estes dois átomos de hidrogênio aqui. E aqui eu tenho a classe funcional álcool, tá? Que é a minha hidroxila, que eu coloquei aqui destacado para vocês. Então, quando vocês observarem, estiverem analisando a forma estrutural de um composto, então, se vocês identificarem este grupo funcional, ou seja, vocês virem que lá na forma estrutural existe um grupo OH ligado na forma da substância, então você já sabe que é um álcool, certo? Então, venho aqui e caracterizo isto aqui como sendo um álcool. Identifico o composto orgânico como sendo um álcool, tá certo? Então, aqui eu trago outro exemplo, ó. Agora eu tenho uma forma maior, né, forma estrutural maior, com mais números de átomos de carbono e átomos de hidrogênio, claro, e também esta forma estrutural aqui, se vocês observarem, ela vai ter uma ramificação metil aqui, ok? Mas, e vejam que a posição da hidroxila é diferente. Aqui está no carbono da extremidade e aqui já está no segundo átomo de carbono aqui, ó, certo? Ok? Mas a posição desta hidroxila na identificação da função álcool, ela não vai fazer diferença. Ela vai fazer diferença sim na nomenclatura do composto, ok? Mas olha, olhando para cá, vocês vão ver logo, né? De cara logo que aqui existe uma hidroxila ou um grupo hidróxido, tá certo? Que é um grupo funcional que está presente aqui e já pode caracterizar, já pode afirmar que esta substância aqui é um álcool, ok? E esta fórmula aqui é a fórmula do álcool etílico ou do etanol, certo? Agora, claro que não é porque existe um grupo hidróxido ou hidroxila que o composto vai ser um álcool. Prestem atenção, tem que haver uma diferenciação, ok? Então, não vou assim, eu vou afirmar logo de cara que é um álcool. Não. Por que eu não posso afirmar que é um álcool logo de cara, de imediato?
porque existe outro grupo, tá? De substâncias conhecida como fenol e também possui o grupo OH, tá certo? Possui aqui a hidroxila ou o grupo hidróxido, que é a mesma coisa, tá certo? E estas substâncias são conhecidas como fenol ou fenóis no plural, ok? Então, o fenol, ele obrigatoriamente vai ter anéis aromáticos e ligado a estes anéis aromáticos estão uma hidroxila ou mais hidroxilas, né? Nesse caso aqui, eu só tenho uma hidroxila ligada aqui ao anel aromático. Então, olhou para o composto. Está aqui, ó. Você observou que existe um anel aromático e ligado a este anel aromático você encontra o grupo OH, tá? Então, eu já sei que se trata de um fenol e não de um álcool, como nós estamos vendo nestes exemplos aqui, tá certo? Nestes exemplos aqui em cima, tá certo? Esta substância aqui, esta forma estrutural aqui, lembrando que aqui você tem os átomos de carbono e de hidrogênio que estão implícitos e aqui eles estão expressos, ok? Então aqui, ó, lembrando, né? Lembrem-se do que eu já havia ensinado para vocês. Cada vértice desse aqui existe um átomo de carbono. Então o carbono aqui, ó, nesta extremidade, nesta ponta aqui, neste vértice, eu tenho um átomo de carbono. Este átomo de carbono é este aqui. Aqui eu tenho um átomo de carbono, é este átomo de carbono aqui. Aqui eu tenho um átomo de carbono, é este átomo de carbono aqui. A hidroxila ligada aqui. Este átomo de carbono aqui é este átomo de carbono aqui. Este átomo de carbono aqui é este átomo de carbono aqui. Este átomo de carbono aqui deste vértice é este átomo de carbono aqui. Lembrando que o anel aromático no anel aromático você tem três duplas ligações alternadas e para completar a valência do carbono, que nós vimos que ele faz 4 ligações químicas, você sabe que em cada átomo de carbono desse aqui vai existir um átomo de hidrogênio para completar a valência, tá certo? Das 4 ligações. Então, um hidrogênio aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui, que estão implícitos aqui nesta forma estrutural, certo? Beleza? Então, agora o exemplo que nós vamos ver, e aí vocês vão ver uma diferença aqui entre o éter, né, e o éster. Não podemos confundir isso na identificação dessas funções orgânicas, quando nós nos depararmos com uma questão que envolva lá a identificação das funções orgânicas, certo? Da classe funcional. Então, aqui eu tenho o éter, ó, olha o nome dele aqui, éter, e a função éter é aquela em que entre dois átomos de carbono existe um heteroátomo e este heteroátomo, é o átomo de oxigênio. Então, observem que entre dois átomos de carbonos eu tenho um átomo de oxigênio, tá certo? Então, quando virem isso aqui, vocês saberão, obviamente, já aprenderam agora, que se trata de um composto conhecido como éter, ou seja, tem a função química, o grupo funcional, a classe funcional, éter, tá certo? E esta forma estrutural aqui eu escrevi aqui, tá? Na fórmula simplificada, tá certo? Este átomo de carbono aqui é este aqui, estes 3 hidrogênios aqui são estes 3 hidrogênios aqui, aqui eu tenho o oxigênio ligado entre um átomo de carbono e o outro, minha função éter, e desse outro lado aqui eu tenho o outro átomo de carbono, que é este aqui, e os 3 hidrogênios aqui, tá certo? Fiz a diferenciação de cores aqui, este radical aqui em azul e este aqui em verde, porque estes radicais aqui vão influenciar na nomenclatura deste composto aqui, tá? O tamanho desses radicais aqui e o tipo de radicais também influenciam na nomenclatura do composto, tá certo? Aqui eu tenho outro composto, ou seja, uma outra substância aqui,
Estão vendo que este radical aqui já é maior? Aqui eu tenho um átomo de carbono, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho um átomo de carbono e aqui eu tenho 3. Mas o grupo funcional, a classe funcional é a mesma, que é éter, tá certo? Então eu identifico aqui a minha classe funcional, éter, e aí eu verifico lá na questão, né, que é o que está sendo pedido, né? A identificação das funções, certo? Então aqui, ó, observem direitinho que aqui a função éter não posso confundir com a função éster, ou seja, a classe funcional éster é totalmente diferente da classe funcional éter, tá certo? Então, olhando para cá, ó, na identificação da classe funcional, eu tenho que entre estes átomos de carbono aqui, ó, este aqui e este aqui, eu vou ter este grupo aqui, ó, no meio, este agrupamento de átomos aqui no meio. Então, ó, observe a diferença do éter para o éster. Então, ó, carbono, C dupla, e aqui eu tenho um oxigênio, estão vendo? Então, coloquei em cores aqui, então já identifiquei a função éster, aqui, ó, função éster aqui no meio, e aqui eu tenho um radical e aqui eu tenho outro radical também em cores diferentes, porque o tipo e o tamanho destes radicais influenciam na nomenclatura da substância que eu tenho aqui, tá certo? Então, o que eu fiz aqui foi simplificar esta equação, esta fórmula estrutural aqui, eu simplifiquei aqui, tá certo? Este átomo de carbono é estes 3 átomos de hidrogênio são este aqui, aqui eu tenho o meu grupo funcional aqui, que caracteriza a função éster, e desse outro lado aqui eu tenho CH2, e aqui CH3, que são esses 3 hidrogênios aqui. Estão vendo como é tranquilo? Então, daqui a pouco eu volto dando continuidade ao nosso estudo da química orgânica. Volto já! Bom, nós vamos aprender agora a calcular a massa molar, ok? Então prestem bem atenção, porque este conteúdo aqui ele é muito cobrado nas questões do Enem, tá? Envolvendo cálculos estequiométricos. Então prestem atenção que isso aqui é um conteúdo bastante simples, fácil de ser compreendido. Basta que a gente lembre de coisas, de conteúdos que nós aprendemos no primeiro ano, ok? Então olhem só. Eu peguei aqui e trouxe para vocês 4 exemplos de elementos químicos lá da tabela periódica. Então, se você pegar a tabela periódica e você fizer lá uma consulta, você vai ver que estes elementos químicos aqui, eles trazem estes valores aqui. Nem sempre estes valores estão arredondados, no caso, os valores das massas atômicas, ok? Certo? E às vezes eu falo isto com muita propriedade porque eu tenho livros que ele inverte a posição desses números, tá? Este exemplo que eu peguei para vocês aqui, que eu trouxe para vocês aqui, do átomo de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, na minha tabela periódica, os números atômicos estão em cima, tá? E os números de massas atômicas estão embaixo, certo? Porém, existem outros livros que possuo, que ele faz o inverso. O número de massa atômica está na parte superior e o número atômico na parte inferior, tá ok? Mas isso não influencia em absolutamente nada. Nós temos que saber, ou seja, nós temos que reconhecer estes números quando nós nos depararmos com elementos químicos ou quando precisarmos fazer uma consulta na tabela periódica, ok? Então, no cálculo da massa molar, que nós vamos aprender a calcular agora, nós vamos utilizar o número de massa. Então, o número de massa é esses números de baixo aqui, que são os números maiores. Tá vendo? Se você observar, ó, para o átomo de carbono, na parte superior eu tenho 6, que é o número atômico, e na parte inferior eu tenho o número 12, que representa o número de massa deste átomo aqui. O número 1 é o número de massa do hidrogênio, o 16, número de massa do oxigênio, e número 14, número de massa do nitrogênio. Beleza? Então, nós aprendemos também que os átomos
eles se unem através de ligações químicas e formam as substâncias, tá certo? Então eu tenho aqui exemplos de substâncias químicas aqui, ok? Então essas substâncias são resultantes da interação entre estes átomos que fazem ligações químicas e nós temos aqui as substâncias, tá? Cada substância tem uma propriedade química diferente. Então, lembrem-se que nós já vimos isto. Nós vimos a fórmula estrutural, nós vimos a fórmula molecular, então fica fácil agora a gente compreender o cálculo da massa molar, ok? Então, sempre que eu for calcular a massa molar de uma substância, a fórmula da substância vai ser fornecida, claro, senão não tem como saber, né? Então, ou a fórmula estrutural ou a fórmula molecular, ok? Então, neste caso aqui, neste exemplo aqui, eu tenho a fórmula estrutural deste composto aqui e este composto aqui, ou seja, esta substância é o gás butano, tá? Então, se vocês observarem bem aqui, eu destaquei as cores, os átomos de carbono estão na cor verde e os átomos de hidrogênio na cor azul, tá? Para facilitar a nossa memorização aqui, o nosso aprendizado, tá certo? Então vamos lá. Como farei para calcular a massa molar desta substância aqui? Bem simples, prestem atenção. Vou pegar a quantidade de átomos de cada elemento químico que eu tenho na fórmula da substância e vou multiplicar a quantidade de cada elemento químico pela sua massa correspondente que nós encontramos na tabela periódica. O interessante é que, na maioria dos casos das questões que caem no Enem, a própria questão já fornece o número de massa atômica sem que você precise ir olhar a tabela periódica, certo? Então, prestem atenção agora como faremos para calcular a massa molar. Então, vamos começar pelo átomo de carbono. Carbono aqui na fórmula dessa substância aqui, eu tenho um átomo de carbono, 2, 3, 4. Quantidade de átomos de carbono, 4 átomos de carbono aqui presentes nesta substância. Então, vou pegar, chamei de massa molar M, ok? Então, a massa molar vai ser igual 4. Este 4 aqui que está em verde corresponde à quantidade de carbonos que eu tenho na minha fórmula, tá? A fórmula da substância. Então, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, vezes o número de massa do átomo de carbono. Se a gente fizer uma consulta lá na tabela, nós vamos encontrar que o número de massa do átomo de carbono corresponde a 12. Então, pego aqui, escrevo 12 e faço esta multiplicação. Lembrando, quantidade de átomos de carbono na minha fórmula, 4, vezes o número de massa atômica lá do átomo de carbono, ok? Sempre será assim, tá certo? Então, multiplico isso aqui e coloco o valor aqui na frente. Então, 4 vezes 12, que é igual a 48. Então, escrevi 48 aqui, certo? Agora eu vou contar, vou observar a quantidade de átomos de hidrogênio, que é o elemento químico aqui, a letra H. Se vocês conferirem aqui, junto comigo, vocês vão ver que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quantidade de H, ou seja, átomos de hidrogênio, corresponde a 10. Né? 10 hidrogênio, coloco aqui a quantidade de átomos de hidrogênio, tá? Que são 10 vezes, ou seja, vou pegar a quantidade de átomos de hidrogênio e vou multiplicar pelo número de massa do hidrogênio. Consultando a tabela periódica, vemos que corresponde a 1, tá certo? Por isso que eu coloquei 1 aqui, ó, em vermelho, tá certo? Ó, 1 multiplica 10 vezes 1 é igual a 10, tá certo? Agora, como eu não tenho outros elementos químicos diferentes aqui fazendo parte da fórmula deste composto, como eu já escrevi a quantidade de átomos de carbono, que são 4, e a quantidade de átomos de hidrogênio, que são 10, e fiz a devida multiplicação pelas respectivas massas atômicas, então basta eu somar aqui os valores. Então, somando aqui estes valores aqui, eu tenho 8, vai dar mais 0 aqui, vai dar 8, e 4 mais 1, 5, ou seja, somando 48 mais
mais 10, eu tenho o valor de 58 gramas barra mol. Ou seja, eu tenho aqui o valor da massa molar do gás butano, que é essa substância aqui, e a unidade de medida aqui para a massa molar é gramas por mol. O que significa isso? Ele diz para a gente o seguinte: cada mol de gás butano, que é essa substância aqui, vai ter uma massa igual a 58 gramas, ok? Então, mol é uma unidade de medida, é uma quantidade, tá certo? Imagine o seguinte: imagine que você tenha 1 kg de prego, por exemplo, tá? 1 kg de prego, sei lá, vamos supor que 1 kg de prego contenha 100 pregos, tá certo? Então, ó, 1 kg de prego contém 100 pregos, então é uma unidade de medida, certo? É uma relação que a gente faz de massa e quantidade. Então, um mol também é uma relação de medidas que nós utilizamos, e 1 mol de gás butano vai ter uma massa igual a 58 gramas. Se eu tiver 2 mols de gás butano, então eu vou ter 58, né, vezes 2, porque eu tenho 2 mols agora, então vai dar 116 gramas, tá? É a quantidade de massa que eu vou ter em 2 mols de gás butano. Como eu só tenho 1 mol aqui, então a massa é 58 gramas, ok? Então, vendo como é tranquilo isso? Isso aqui é fácil demais, tá certo? Então, vamos para o exemplo da letra B agora. Nós vamos calcular a massa molar. Claro que agora vocês já viram como é que faz isso, então já vai ficar mais fácil, né? Depois a gente faz um treinamento, vocês vão resolver questões e aí vocês fixam esse conteúdo com facilidade, certo? Então aqui, ó, eu tenho esta substância aqui, esta substância é um álcool, nós vimos no início da aula, certo? Que esta partezinha aqui, esse grupo de átomo aqui, ou seja, OH, é conhecido como hidrox ou hidroxila, tá? E é o grupo característico dos álcools. Então, eu sei que isso aqui é um álcool. A substância aqui é um álcool, ok? Mas, o que interessa para a gente agora é calcular a massa molar desta substância aqui, tá certo? Então, vamos fazer o cálculo da mesma maneira que nós fizemos na letra A, ok? Então, vamos lá. Prestem atenção. Eu coloquei aqui os átomos de carbono na cor verde, para facilitar, claro, os hidrogênios na cor azul e o oxigênio na cor vermelha, ok? Então vamos lá. Começando pela quantidade de átomos de carbono. Então eu pego a quantidade, preste atenção, para calcular a massa molar de uma substância, eu vou pegar a quantidade de átomos, tá, correspondente a todos os elementos químicos, e vou multiplicar pela sua massa que está presente na tabela periódica que nós já conhecemos, tá certo? Então vamos começar aqui pelo átomo de carbono. Então carbono eu tenho 1, 2, 3, ou seja, nesta substância aqui eu tenho 3 átomos de carbono, que é representado pela letra C. Então quantidade de carbono 3, vou multiplicar, sempre multiplico pelo número de massa do átomo de carbono. Nós já sabemos que o átomo de carbono tem uma massa igual a 12. Então, coloquei o 12 aqui, faço a multiplicação e coloco o valor aqui na frente. Então, 3 vezes 12 é igual a 36. Então, estou calculando aqui a minha massa molar para esta substância aqui, certo? Então, já fiz isto aqui com os átomos de carbono. Agora, eu vou fazer com os átomos de hidrogênio. Então, prestem atenção. Hidrogênio aqui, letra H, eu tenho 3, 4, mais 3 aqui, 7, mais 1 aqui, 8. Então, 8 hidrogênios. Quantidade, prestem atenção, quantidade sempre primeiro. Quantidade de hidrogênios, 8, vezes número de massa dos elementos químicos. No caso, o número de massa do hidrogênio, 1. Coloquei 1 aqui, faço a multiplicação. 8 vezes 1 é igual a 8. Cuidado, para não colocar aqui no lugar da dezena, coloquei no lugar da unidade, ó. 8 vezes 1, 8, então coloquei o 8 aqui, certo? Agora,
observando a fórmula estrutural aqui da substância, você percebe que ainda tem outro elemento químico aqui, que é o oxigênio que eu coloquei em vermelho. Então, quantidade de oxigênio aqui nesta fórmula, 1. Coloquei aqui a quantidade de hidrogênio, a quantidade de oxigênio. Quantidade de oxigênio, 1 vezes o número de massa do oxigênio. Lá na tabela periódica, nós vemos que o número de massa do oxigênio é 16. Então, eu coloquei aqui o 16, multiplico quantidade de oxigênio vezes o número de massa, que é 16. 1 vezes 16 é igual a 16. Como não existem outros elementos químicos diferentes aqui, eu vou fazer a soma destes valores aqui. Então, somando 6 mais 8, 14. 14 mais 6, 20. Com 2, 5, 6. Então, o valor desta soma aqui é igual a 60. Qual o valor da massa molar para esta substância aqui? É 60 gramas para cada mol. Ou seja, cada mol dessa substância aqui vai possuir uma massa de 60 gramas. Ok? Entenderam direitinho? Tranquilo demais, né? Então, agora, prestem atenção na letra C. Eu já mostrei para vocês diversas fórmulas estruturais, onde eu tenho a fórmula simplificada. E neste caso aqui, eu tenho um anel aromático aqui, em que os átomos de carbono, tá? Que é uma fórmula de traços aqui, ó, e os átomos de carbono e hidrogênio, eles estão implícitos, ok? Ou seja, eles não aparecem. Lembrem-se que eu falei para vocês que existem apenas 2 elementos químicos que não precisam aparecer na fórmula estrutural, tá certo? Eles estão lá, implícitos, mas não precisa estar escrito, ok? Aparente. Então, mas nós sabemos que eles estão lá, tá certo? Então, só para reforçar aqui o que eu já havia dito, em cada vértice desse aqui existe um átomo de carbono, ok? Ó, carbono aqui, 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 aqui e aqui. E não pode esquecer jamais que o átomo de carbono ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações químicas, certo? E aqui você tem ligações duplas alternadas, né, no anel aromático, ok? Então, se ele tem essas ligações duplas alternadas aqui, e cada átomo de carbono faz 4 ligações, então você sabe que existe aqui um átomo de hidrogênio que está implícito, ok? Então, se por acaso você não consegue enxergar aqui os átomos de carbono e os átomos de hidrogênio para que você possa contar e calcular a massa molar da substância, ou seja, calcular a massa molar dessa substância aqui, você simplesmente transforma esta fórmula aqui, onde os átomos de carbono e os átomos de hidrogênio estão implícitos, em uma fórmula estrutural onde estes átomos estão aparentes, estão escritos aqui, tá certo? Então, esta fórmula aqui, esta substância aqui, é esta mesma aqui. A única diferença é que aqui os átomos de carbono estão implícitos e aqui os átomos de carbono e os átomos de hidrogênio estão aparentes, né? Estão aqui escritos. Então, nós conseguimos aqui enxergar todos os átomos, todas as ligações químicas, certo? E aí fica mais fácil fazer essa contagem, tá certo? Então, foi o que eu fiz. Então, se numa prova lá aparecer uma fórmula que esteja assim e você não consegue enxergar e fazer a contagem dos átomos de carbono e dos átomos de hidrogênio, então você faz esta transformação aqui, tá certo? Então treine em casa, pegue as fórmulas lá e façam o que eu fiz aqui, tá certo? Então fica bem fácil. Então, eu peguei esta fórmula aqui, que é a fórmula estrutural, que é esta mesma substância aqui, tá certo? E escrevi aqui a fórmula molecular desta substância, que é esta substância aqui, tá certo? Então, olha como ficou aqui a fórmula molecular.
começamos pelo átomo de carbono, a letra C, então vamos contar aqui, ó, um átomo de carbono aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então todos os anéis aromáticos vão ter 6 átomos de carbono. Então está aqui 6 átomos de carbono aqui no anel aromático, mais um aqui 7, mais um aqui 8. Então quantidade de carbonos 8. Agora eu vou escrever a quantidade de hidrogênios. Ó, letra H, hidrogênios. E aí eu vou fazer a contagem aqui. Então vamos lá, começando aqui, ó. Um átomo de hidrogênio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nesta fórmula estrutural, que é esta mesma aqui, existem 10 átomos de hidrogênio, tá? Representando a letra H. Então, aqui também tem um átomo de oxigênio, ó. Um átomo de oxigênio apenas, que é esta mesma fórmula aqui. Aqui existe um átomo de oxigênio aqui, tá certo? Do grupo hidroxila. Então, se só existe um átomo de oxigênio, então não preciso colocar o 1 aqui, que fica horrível, fica feio demais. Então, coloco apenas o oxigênio aqui, o O, e implícito aqui tem o número 1, tá? Então, subentende-se que é um átomo apenas, tá certo? Se existirem mais de um, aí sim nós vamos colocar aqui os valores, 2, 3, 4, 5, e assim sucessivamente, tá certo? Então, diante da fórmula estrutural, tá aqui, que é esta aqui, que construir aqui a fórmula molecular, eu posso agora calcular a massa molar desta substância aqui, tá certo? Como faremos isso? Da mesma maneira que nós fizemos para esta aqui, da letra B e também da letra A, ok? Então vamos lá, ó. Massa molar M igual quantidade de carbonos, letra C, tá certo? Eu não escrevi aqui, ó, mas eu estou colocando a mesma cor verde aqui para vocês seguirem aqui o meu raciocínio, tá certo? Então, quantidade de carbonos, 8, está aqui, ó, 8. A gente já fizemos a contagem aqui, 8 átomos de carbono está aqui. Então, quantidade de átomos dos elementos químicos, começando pelo carbono, 8, vezes número de massa do átomo de carbono lá na tabela periódica, que nós já sabemos que corresponde a 12. Então, coloco aqui o 12 e faço a multiplicação. 8 vezes 12 igual a 96, tá certo? 96. Agora eu vou para a quantidade de hidrogênio. Nós já contamos aqui, existem 10 átomos de hidrogênio, quantidade de átomos de hidrogênio 10, vezes número de massa do átomo de hidrogênio, lá da tabela periódica 1. Então está aqui 1. Multiplico 10 vezes 1, que é igual a 10, coloco 10 aqui. E para finalizarmos aqui as nossas multiplicações, nós vamos pegar a quantidade de átomos de oxigênio, que corresponde a 1, um átomo de oxigênio, vezes a quantidade, tá? Ou seja, o valor da massa do átomo de oxigênio, que lá na tabela periódica vale 16. Então, escrevo aqui o 16, faço a multiplicação, 1 vezes 16, que é igual a 16. Vamos parar nossas multiplicações, porque aqui eu não tenho outros elementos químicos, ok? Já utilizamos todos. Então, vou fazer a soma destes valores aqui. Então, somando isso aqui tudo, ó, 6 mais 0 mais 6, vai dar 12. 12 vai 1, 10, 12. Então, está aqui, ou seja, a massa molar desta substância aqui corresponde a 122 gramas para cada mol, ok? Estão vendo como é fácil isso aqui? Tranquilo demais, tá certo? Então, eu vou trazer agora exercícios para vocês fazerem. Qualquer dúvida, peguem o vídeo desde o início, refaçam todas as questões que eu fiz aqui para vocês, todos os exemplos. Prestem atenção como foi feito os cálculos, ok? Identifique todos os elementos químicos e calculem a massa molar, certo? Então, todas as questões valeram pontos para a nota de vocês. Então, copiem a questão do quadro, anexe a resolução ao documento do Google Forms e envie para mim, ok? Então, até daqui a pouco com as questões
para vocês responderem.